Olá, minhas queridas amigas. Aqui é a vovó Célia. Tudo bem com vocês? Misericórdia, como é bom estar aqui de novo já no nosso oitavo encontro. Meu pai do céu, o tempo está passando rápido, não? Cada vez que eu me sento para conversar com vocês, sinto como se nós todas estivéssemos tomando um cafezinho na minha sala. Como isso é bom. Queridas, hoje eu queria compartilhar uma história que mexe muito comigo. Ah, meu Deus do céu! Já estou até emocionada só de pensar. Preparem o lencinho, viu? Porque essa é daquelas que a gente ri, chora e sente o coração quentinho. Mas antes de eu começar, quero saber de que lugar do mundo você me ouve. Escreve aí nos comentários. Vou adorar saber de onde cada uma de vocês é. Estou em São Paulo, Brasil. Olha, minhas queridas, vou começar desde o comecinho. Era 1955, eu tinha só 5 aninhos, cabelinho preso em duas trancinhas e um vestidinho de bolinhas que minha mãe tinha feito. Nossa casa era simples, sabe? Daquelas de chão batido, mas meu pai mantinha tudo muito limpinho, apesar das dificuldades. Naquela tarde, minha Nossa Senhora, nunca vou esquecer. O céu escureceu de repente. Dava para sentir a eletricidade no ar como se estivesse anunciando uma tragédia. Chovia tanto, mas tanto que nem sei. Os trovões faziam as janelas tremerem e eu me escondia embaixo da mesa de madeira agarrada na minha boneca de pano. Foi quando a porta se abriu com um estrondo. Meu pai entrou todo encharcado, com os olhos vermelhos e a respiração ofegante. Maria, a mãe está morrendo. Pelo amor de Deus, vem rápido. Nessa hora, minha mãe deixou cair a panela que estava segurando, e o barulho do alumínio batendo no chão se misturou com o choro da minha irmãzinha no quarto. Minha mãe agarrou minha mão com tanta força que chegou a doer. Célia, você vem com a gente, mas tem que prometer ficar quietinha. Tia Naná fica aqui tomando conta da sua irmã. A voz dela tremia tanto que parecia que ia se quebrar. Misericórdia, gente! Aqueles 15 minutos de caminhada na chuva pareceram uma eternidade. A lama entrava pelos meus sapatinhos e eu conseguia sentir o coração do meu pai batendo forte quando ele me carregou no colo para atravessar o córrego que tinha transbordado. Quando chegamos na casa da vovó, ai, foi uma tristeza. O cheiro, aquele cheiro pesado de doença que a gente nunca esquece. As cortinas estavam fechadas e a única luz vinha de uma lamparina que tremia, projetando sombras nas paredes descascadas. Minha avó estava deitada numa cama de ferro, com um lençol branco que contrastava com sua pele amarelada. As mãos dela, ah, meu Deus do céu! Aquelas mãos que me embalaram tantas vezes agora estavam tão enrugadas e trêmulas, como folhas secas prestes a serem levadas pelo vento. E foi então que aconteceu uma coisa que rasgou minha alma de criança. A vovó começou a gritar. Não era um grito qualquer, minhas amigas. Era o grito de alguém cujo corpo está sendo dilacerado por dentro. Ai, meu Deus! Tá queimando tudo por dentro. Ela se contorcia e agarrava os lençóis com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Me encolhi num canto do quarto, chorava quietinha, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Meu queixo tremia tanto que eu nem conseguia falar. Meu pai saiu correndo, escorregando na lama, gritando por ajuda, enquanto minha mãe tentava segurar as mãos da vovó para que ela não arrancasse os curativos. Foi aí que a vovó, entre espasmos de dor, olhou para o crucifixo de madeira na parede, aquele que meu avô tinha esculpido antes de partir. Com a voz embargada pelo sofrimento, ela suplicou para Jesus: Senhor Jesus, tenha piedade, me leva dessa vez. Não aguento mais viver assim. Por favor, acaba com essa agonia. Gente, naquele momento senti um frio percorrer minha espinha. Uma criança de 5 anos talvez não entenda o que é a morte, mas naquele instante eu entendi o que era um sofrimento tão grande que faz alguém implorar para morrer. Como um milagre enviado dos céus, a porta rangeu e apareceu seu Antônio, o enfermeiro do posto. Minha Nossa Senhora, como ele parecia diferente dos outros adultos.
Não entrou apressado nem assustado. Chegou calmo, com uma maleta de couro marrom toda surrada, mas com um olhar tão sereno que parecia trazer paz só de estar ali. Ele não falou muito. Apenas tirou o casaco molhado, arregaçou as mangas e começou a trabalhar. Suas mãos moviam-se com tanta delicadeza. Limpou o suor da testa da vovó, aplicou uma injeção com cuidado, e então fez algo que nunca mais esqueci. Segurou as mãos dela entre as suas e começou a massageá-las devagar, enquanto murmurava palavras de conforto. Dona Lourdes, estou aqui agora. A senhora não está sozinha. Vamos passar por isso juntos. Como por magia, a respiração da vovó foi ficando mais calma. A dor parecia recuar como uma fera que encontra um domador. Todos saíram do quarto para deixar a vovó descansar, mas eu, no meu silêncio de criança, fiquei. Algo me prendia ali. Fui na pontinha dos pés até a cama e, com todo o cuidado do mundo, peguei aquela mãozinha frágil entre as minhas, ainda menores. Os olhos da vovó estavam pesados pelo remédio, mas encontraram os meus. Neles eu vi um oceano de dor, mas também um brilho de reconhecimento. Com o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca, falei com uma convicção que nem sabia que tinha. Um dia, vovó, eu vou fazer essa dor passar. Prometo pela minha vida. Ela não falou nada, mas uma lágrima solitária escorreu pelo canto do seu olho e molhou o travesseiro. Apertou minha mãozinha com o pouco de força que ainda tinha, e seus lábios ressequidos esboçaram um sorriso que carrego até hoje no coração. Ali, naquele quarto mal iluminado, com cheiro de doença e chuva, nasceu muito mais que uma promessa infantil. Nasceu minha missão nessa vida. Ai, minhas queridas, a vida às vezes é uma caixinha de surpresas que nem sempre são boas, viu? Depois daquele dia com a vovó Lourdes, as coisas em casa começaram a desandar de vez. A vovó foi levada para o hospital e sabe que ela acabou precisando amputar a perna? Misericórdia! Foi um baque na família inteira. Ela que era tão vaidosa que gostava de dançar nas festas de São João. Pois bem, teve que tirar a perna por causa da diabetes que ninguém sabia direito tratar naquela época. Naquela noite, depois da cirurgia da vovó, eu fiz uma coisa que nunca contei para ninguém. Ave Maria, até me arrepio de lembrar. Peguei todas as minhas bonecas. Eu tinha umas 5, umas de pano que minha mãe fazia, outras que ganhava de presente, e levei para o quintal. Com a tesoura da minha mãe, cortei as perninhas de todas elas, uma por uma. As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas eu não fazia barulho. Era como se eu quisesse que elas sentissem o mesmo que a vovó. Entende? Na minha cabecinha de criança, achava que assim a vovó não se sentiria sozinha. Minha mãe me encontrou lá, sentada na terra, com as bonecas mutiladas no colo. Em vez de me dar bronca, ela apenas me abraçou forte e chorou comigo. A dor da vovó não vai passar se as bonecas também estiverem doentes, filha. Foi só o que ela disse, com aquela sabedoria de mãe que a gente só entende quando cresce. E como se não bastasse, tinha a Ritinha, minha irmãzinha especial. Hoje falam síndrome de Down, mas naquela época a gente nem sabia direito o que era. Só sabíamos que ela precisava de mais atenção, de mais cuidado. Ritinha tinha um jeitinho tão doce, sabe? Mas não entendia quando as coisas ficavam tensas em casa. Meu pai, ai meu Deus do céu. Meu pai começou a beber para esquecer os problemas. Chegava tarde, cheirando a pinga, tropeçando nos móveis. Numa dessas noites, nunca vou esquecer. Ele chegou fazendo tanto barulho que acordou a Ritinha. Ela começou a chorar desesperada, porque não entendia o que estava acontecendo. Eu, com meus 6 anos na época, corri para o quarto dela. Minha mãe não estava, tinha ido ficar com a vovó no hospital. Abracei a Ritinha bem forte e comecei a cantar baixinho aquela música que a mamãe sempre cantava pra gente dormir. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa menina que tem medo de careta. Minha voz tremia tanto quanto minhas mãozinhas, mas fui cantando até ela se acalmar, enquanto ouvia meu pai derrubando coisas na cozinha.
E sabem o que me partiu o coração? A Ritinha, mesmo sem entender direito, passou a mãozinha na minha bochecha para limpar as lágrimas que eu nem tinha percebido que caíam. Ceia não chola, ela falava do jeitinho dela. Naquele momento, entendi que precisava ser forte por ela. Nossa vidinha foi ficando cada vez mais difícil. A doença da vovó, meu pai bebendo, as contas apertando, até que veio aquela enchente terrível de 57. Minha Nossa Senhora parecia o fim do mundo. A água levou quase tudo que a gente tinha. A gente teve que sair às pressas, só com a roupa do corpo. Fomos morar numa casinha emprestada, lá pros lados do Morro do Sabão. Para chegar na escola eu tinha que andar quase 1 hora, com lama até os joelhos em dias de chuva. Minhas amigas da escola antiga não queriam mais brincar comigo, porque eu estava sempre com o uniforme encardido, por mais que minha mãe esfregasse. À noite, eu me ajoelhava do lado da cama improvisada, que na verdade era só um colchão no chão, e rezava baixinho para não acordar a Ritinha que dormia ao meu lado. Por favor, papai do céu, não leve mais ninguém que eu amo. Por favor, cuida da vovó Lourdes, da mamãe, do papai e da Ritinha. Eu prometo ser boazinha e não reclamar de nada. Sabe o que é uma criança esconder as lágrimas no travesseiro para ninguém ouvir? Pois é isso que eu fazia todas as noites. De dia era a Celinha forte que ajudava a mamãe, que cuidava da Ritinha, que não reclamava da lama nem da fome. De noite, quando todos dormiam, eu deixava a tristeza sair. E foi nessas noites de choro escondido que decidi, mais uma vez, que um dia eu ia fazer a dor das pessoas passar. Como aquele enfermeiro fez com a vovó Lourdes. Como eu tentava fazer com a Ritinha. Como eu queria que alguém fizesse com o meu coraçãozinho apertado. Ah, minhas queridas amigas, a vida não dá moleza para ninguém, né? Mas são essas dores que vão moldando quem a gente é. E olha só onde eu cheguei. Ah, minhas queridas amigas, agora eu vou contar para vocês uma parte da minha vida que quase ninguém sabe. Nossa, até me dá um aperto no peito de lembrar disso. Bom, depois de tanto sacrifício, eu consegui entrar na escola de enfermagem. Era um sonho meu tão grande que nem parecia verdade. Imaginem só eu, filha de gente simples, estudando para ser enfermeira. A minha mãe chorou tanto no dia que recebi a carta de aceitação que molhou o papel inteirinho. Tive que secar na janela para poder mostrar para as outras pessoas. Mas, meu Deus do céu, como a vida é complicada, viu? Nessa mesma época, meu pai ficou doente. Muito doente. Era um câncer no pâncreas que foi comendo ele por dentro, igual uma traça come a madeira sem ninguém ver. Rápido demais, sabe? Eu dividia meu tempo entre as aulas e o hospital. Acabava dormindo sentada naquelas cadeiras duras da sala de espera, estudava nos corredores, comia o que dava. Minha mãe ficava em casa cuidando da Ritinha e eu cuidava do meu pai durante as noites. Um dia cheguei no hospital para meu estágio. Era meu terceiro mês de curso. Eu ainda estava naquela empolgação de caloura, achando que ia salvar o mundo inteiro. Entrei numa enfermaria e, Ave Maria, tremi da cabeça aos pés. Vi um senhor na cama, com o mesmo olhar perdido do meu pai, o mesmo amarelado na pele, a mesma magreza. A enfermeira-chefe disse: Este é o Sr. José, fase terminal de câncer no pâncreas. Vamos apenas mantê-lo confortável. Ela falou aquilo com uma naturalidade, mas para mim foi como levar um tapa na cara. Eu saí dali correndo, me tranquei no banheiro e chorei tanto que pensei que ia secar por dentro. Ali, sentada no chão gelado daquele banheiro, me bateu a primeira crise forte. Que adianta estudar tanto se no final todo mundo morre mesmo? Que adianta lutar se a gente perde de qualquer jeito? Naquela mesma noite, meu pai teve uma piora. Fiquei ao lado dele vendo os médicos tentando de tudo, mas eu já sabia. Já tinha visto aquela cena mais cedo com o Sr. José. Era como se eu estivesse vivendo o mesmo filme 2 vezes no mesmo dia. 3 dias depois, enterramos meu pai. Choveu tanto no enterro que o barro manchou meu único vestido preto.
Lembro de segurar firme a mão da Ritinha, que não parava de perguntar por que estavam colocando o papai num buraco. Voltei para as aulas depois de uma semana, mas não era mais a mesma. Cada paciente que eu via, cada procedimento que aprendia, tudo parecia tão inútil. Para que aprender a salvar vidas se eu não pude salvar meu próprio pai? Uma noite, depois de um plantão especialmente difícil, sentei na escrivaninha do meu quartinho e comecei a escrever uma carta. Querida mãe, me perdoe por não ser forte o suficiente. Me perdoe por desistir do sonho que a senhora tanto apoiou. Minha Nossa Senhora, até hoje me arrepia lembrar que cheguei a pegar todos os remédios que tinha em casa e colocar do lado da carta. Estava determinada a acabar com aquela dor que me consumia por dentro. Foi então que o telefone tocou. Era do hospital. Uma paciente minha, a Dona Clara, tinha tentado suicídio e perguntava por mim. Mesmo sem entender direito, larguei tudo e fui correndo. Quando cheguei lá, Dona Clara estava toda entubada, mas consciente. Seus olhos encontraram os meus, e ela apertou minha mão com uma força que eu nem imaginava que ela ainda tinha. Por que a senhora fez isso, Dona Clara? Perguntei quase chorando. Porque achei que ninguém sentiria minha falta, ela respondeu com dificuldade. Mas quando estavam me levando na ambulância, só pensava, e se a enfermeira Célia ficar assim, quem vai cuidar da família dela? Ah, meu Deus do céu! Foi como se um raio tivesse me atingido bem na testa. Aquela senhora, no momento mais desesperado da vida dela, pensou em mim. Voltei para casa com aquelas palavras martelando na cabeça. Encontrei a carta que tinha começado a escrever ainda na mesa, os remédios ao lado. Olhei para o porta-retrato com a foto da minha mãe sorrindo, da Ritinha fazendo careta, do meu pai antes de adoecer. E se eu ficasse assim, quem cuidaria da minha família? Rasguei aquela carta em 1000 pedacinhos e joguei os remédios no vaso sanitário. Chorei a noite toda, mas não de desespero, foi de alívio. Alívio por ter entendido bem a tempo que minha missão não era salvar todo mundo da morte. Isso nem Deus consegue fazer. Minha missão era estar presente, fazer diferença, mesmo que fosse só segurando a mão de alguém nos momentos difíceis. No dia seguinte, voltei ao hospital de cabeça erguida. Não era mais a mesma, é verdade. Era mais forte. Muito mais forte. Depois daquela noite com a Dona Clara, parece que algo mudou dentro de mim. É como se uma luz tivesse se acendido bem no fundo da escuridão, sabe? Eu comecei a olhar para os meus pacientes com outros olhos. Tinha um senhor, o seu Juvenal. Ai, meu Deus do céu, que homem difícil, ranzinza como ele só. Ninguém queria ficar no quarto dele porque ele reclamava de tudo. Esse travesseiro é duro demais. Essa sopa parece água de ladrão. Vocês deixam a porta aberta de propósito para me dar uma pneumonia, né? Um dia entrei no quarto dele com o termômetro e ele já começou. Ah, é você de novo? Vem furar meu braço outra vez? Respirei fundo e, em vez de ignorar como todo mundo fazia, resolvi sentar na beirada da cama dele. Seu Juvenal, o senhor tem família? Perguntei assim, do nada. Ele ficou tão surpreso que até esqueceu de reclamar. Tenho, quer dizer, tinha. Minha mulher se foi faz 10 anos. Meu filho mora em Curitiba, mas está sempre muito ocupado para vir me ver. Foi como se uma máscara tivesse caído. Descobri que o seu Juvenal tinha sido violinista numa orquestra. Viajou o Brasil inteiro fazendo shows. Imagina só. E ali estava ele, terminando seus dias sozinho, usando a rabugice como escudo. Daí em diante eu sempre dava um jeitinho de ficar uns minutinhos a mais no quarto dele. Levava o radinho para ouvirmos música clássica juntos. Misericórdia! Como ele ficava diferente quando ouvia aquelas músicas. Os olhos dele brilhavam, e ele até me ensinou a diferença entre Mozart e Beethoven. Não que eu entenda até hoje, mas fingia que sim só para ver ele animado. Um dia cheguei e o seu Juvenal estava diferente. Mais calado, mais pálido. Segurei a mão dele e ele apertou a minha com uma força que me surpreendeu. Enfermeira Célia,
ele disse com a voz fraquinha. Quando você entra no quarto, parece que a morte dá um passo atrás. Ah, meu Deus do céu! Fiquei sem palavras. Ele faleceu naquela mesma noite, mas foi em paz, ouvindo uma sonata do tal do Beethoven que eu coloquei pro lado da cama dele. Foi a primeira vez que entendi que meu trabalho ia muito além de dar remédios e medir pressão. Era sobre dignidade. Era sobre fazer a pessoa se sentir gente até o último suspiro. E tinha o Pedrinho, gente. Ah, esse menino mexia com meu coração de um jeito. 8 aninhos, com leucemia. Magrinho, carequinha por causa da quimioterapia, mas com um sorriso que iluminava o hospital inteiro. Ele adorava quando eu contava histórias. Inventava cada aventura maluca para ele. Uma vez contei que tinha um dragão escondido no porão do hospital, mas que só aparecia para as crianças corajosas que tomavam o remédio sem chorar. Misericórdia, como funcionou. O Pedrinho engolia aqueles remédios horríveis sem fazer nem careta. Tia Célia, ele me perguntou um dia, é verdade que as crianças viram estrelas quando vão para o céu? Quase engasguei com a pergunta. Como responder isso? Olha, Pedrinho, eu acho que sim. As mais brilhantes, inclusive. Ele sorriu, todo satisfeito. Então tá bom, porque eu quero ser uma estrela bem no meio do céu, daquelas que ajudam os navegantes a não se perderem no mar. Naquela mesma semana, o quadro dele piorou muito. A mãe dele, a dona Josefa, coitada, não saía de perto da cama nem para comer. O pai, seu Antônio, tinha que trabalhar para pagar o tratamento, mas vinha correndo no fim do dia. Uma noite, o Pedrinho teve uma crise feia. Estávamos todos lá, fazendo de tudo. Quando ele melhorou um pouquinho, pediu para ficar sozinho comigo. Tia Célia, ele sussurrou, quero que você prometa uma coisa. O que, meu anjo? Promete que vai cuidar de outras crianças, igual cuida de mim? Tem um montão delas que vai precisar de você quando eu virar estrela. Ah, minhas amigas, como segurar as lágrimas numa hora dessas? Prometi. Claro que prometi. 2 dias depois o Pedrinho se foi. No enterro, olhei para o céu e juro por Deus que vi uma estrela brilhando em plena luz do dia. Cumpri minha promessa. Me especializei em pediatria oncológica. Cada criança que passava por mim, eu via um pouquinho do Pedrinho nela. E olha que coisa mais doida da vida. A gente nunca sabe como as coisas vão se encaixar depois, né? Tinha uma família, os Oliveira, que acampou no corredor do hospital por quase um mês. A filhinha deles, a Mariana, estava com um problema no coração e precisava de cirurgia urgente. Eles eram do interior. Não conheciam ninguém na capital. Dormiam em cadeiras, revezavam para tomar banho no banheiro do hospital, comiam o que dava. Vi aquilo e lembrei da minha própria mãe, dormindo no hospital enquanto cuidava do meu pai. Falei com a assistente social, com as outras enfermeiras e conseguimos arrumar um quartinho nos fundos do hospital que estava servindo de depósito. Limpamos tudo, colocamos um colchão e eles ficaram lá durante todo o tratamento da Mariana. O seu Geraldo, pai da menina, era um homem de poucas palavras. Tipo caipira mesmo, sabe? Chapéu na mão, olhando para o chão quando falava com a gente. No dia da alta da Mariana, ele veio até mim, ainda olhando para o chão. Dona enfermeira, ele disse, gaguejando de nervoso, a senhora salvou minha filha. Que é isso, seu Geraldo? Quem salvou foi o médico que operou ela. Não, dona enfermeira, o médico consertou o coração dela. Mas a senhora... E aí ele finalmente levantou os olhos cheios d'água. A senhora salvou o nosso. Ave Maria, até hoje me arrepio de lembrar. Foi nessa época que comecei a entender mesmo, sabe? Que nossa missão não é impedir a morte. Isso ninguém consegue. Nossa missão é fazer a vida possível, digna, até o último suspiro. E às vezes, minhas queridas, a gente acha que tá só aplicando uma injeção, só trocando um curativo, só segurando uma mão, mas na verdade estamos segurando um mundo inteiro que está tremendo de medo. Um mundo de esperanças, de sonhos, de amor. Como dizia minha mãe, Célia, tem trabalho que a gente faz com as mãos e tem trabalho que a gente faz com o coração.
O seu, minha filha, precisa dos dois. E não é que a véia tinha razão. Credo, não contem pra ela que chamei ela de véia, viu? Aos 92 anos, ela ainda me puxa a orelha se eu falar isso. Bom, agora eu vou contar pra vocês um dos momentos mais difíceis da minha vida. Sabe quando dizem que a vida é feita de encontros e despedidas? Pois é, acho que a despedida mais dolorosa foi com minha mãe, Dona Maria. Minha mãezinha foi meu porto seguro a vida toda. Depois que meu pai se foi ela quem segurou as pontas, cuidou da Ritinha e ainda me apoiou para estudar enfermagem. Ave Maria, que mulher guerreira! Ela adorava me ver de uniforme de estudante. Toda vez que eu chegava de um plantão, ela sentava comigo na mesa da cozinha e queria saber tudo. Me conta, Célia, quantas vidas você salvou hoje? Eu ria e dizia que não era bem assim, que eu ainda estava aprendendo, mas no fundo adorava aquele orgulho que ela sentia. Um dia cheguei em casa e encontrei minha mãe tentando subir numa cadeira para pegar uma lata de goiabada no armário. Imagina só, ela já com quase 60 anos, o joelho ruim de tanto trabalhar na roça quando jovem, querendo fazer acrobacia na cozinha. Mãe, pelo amor de Deus, a senhora quer me matar do coração? Gritei, correndo para segurar ela. Ué, Celinha, eu tô com vontade de comer goiabada. Vai fazer o quê? Respondeu ela, com aquela cara de santa que não convencia nem o padre da paróquia. A senhora não pode ficar subindo em cadeiras assim. E se cai? Ah, minha filha, ela suspirou profundamente. A gente tem que morrer de alguma coisa mesmo. Prefiro morrer feliz com gosto de goiabada na boca do que viver triste com medo de tudo. Misericórdia, essa mãe. Tive que reorganizar todos os armários da cozinha para colocar tudo que ela usava nas prateleiras de baixo. Na época, eu estava terminando a faculdade de enfermagem. Faltavam apenas 3 semanas para minha formatura. Minha mãe não falava de outra coisa. Era quando a Célia se formar, quando a Célia virar enfermeira, quando a Célia colocar aquela touquinha branca. Coitada, nem sabia que enfermeira já não usava mais touquinha fazia tempo. Ela tinha um orgulho de mim que não cabia no peito. Costurou com as próprias mãos um vestido para mim usar por baixo da beca. Tem que estar bonita por baixo também, minha filha, porque Deus enxerga. Numa tarde ela estava mais quietinha que o normal, sentada na cadeira de balanço da varanda, olhando para o nada. Tá tudo bem, mãe? Perguntei, me ajoelhando ao lado dela. Tô pensando aqui, minha filha. Como a vida dá voltas, né? Você lembra da sua vovó Lourdes? Como você ficou determinada a ser enfermeira depois de vê-la sofrendo? E agora tá aí, quase formada. Sorri, lembrando da minha avó que tinha partido há tantos anos. Lembro sim, mãe. A senhora acha que ela estaria orgulhosa? Ah, filha, ela estaria transbordando de orgulho, igual eu estou. Na semana da formatura, foi aquela correria. Provas finais, ensaio da colação de grau, buscar a beca, arrumar sapato, uma loucura. Eu mal tinha tempo de dormir. No dia da formatura, acordei cedinho, animada como criança em dia de Natal. Coloquei o vestido que minha mãe tinha feito, um pouquinho apertado na cintura, mas eu não tinha coragem de ajustar para não magoar ela. Prendi o cabelo, passei uma maquiagem leve, coloquei a beca. Me olhei no espelho e não acreditei. Eu, Célia, filha de gente simples, ia me formar enfermeira. Minha mãe estava no quarto dela, se arrumando. Tinha comprado um vestido azul novo especialmente para a ocasião. Bati na porta. Mãe, já tá pronta? O táxi chega daqui a pouco. Silêncio. Mãe, abri a porta devagar e vi minha mãe sentada na beirada da cama, pálida, com a mão no peito. Que foi, mãe? Tá passando mal? Não é nada, filha, só uma dorzinha chata. Já vai passar. Mas eu já era quase enfermeira. Conhecia os sinais. Mãe, a senhora tá suando frio. Essa dor é no peito? Aperta e irradia pro braço? Ela tentou sorrir, mas fez uma careta de dor. Vai passar, Celinha. É só ansiedade pela sua formatura. Não, mãe. Vamos pro hospital. Agora. Mas e a sua formatura? A senhora é mais importante.
Chamei uma ambulância. Nunca agradeci tanto por já conhecer o pessoal do hospital. No caminho ela piorou. A dor aumentou. Ela começou a ter falta de ar. Meu Deus do céu, nunca senti tanto medo. No hospital confirmaram infarto. Levaram ela direto para a UTI. Fiquei ali, sentada na sala de espera ainda de beca, com o capelo no colo, rezando todas as orações que conhecia. A doutora Márcia, cardiologista, veio falar comigo. Célia, sua mãe está estável, mas o quadro é grave. Vamos monitorá-la de perto. Ela vai ficar bem? A doutora suspirou. Vamos fazer tudo o que pudermos. Olhei para o relógio. A cerimônia de formatura começaria em meia hora. Vai, disse a doutora, percebendo meu olhar. Sua mãe está sedada agora. Não vai acordar tão cedo. Sua formatura é importante. Não posso deixá-la. Eu te chamo se houver qualquer mudança. Prometo. Hesitei. Parecia errado ir me formar enquanto minha mãe estava ali lutando pela vida. Mas eu sabia o quanto aquele momento significava para ela, quanto ela tinha sacrificado para me ver chegar ali. Tá bom, mas me liga por qualquer coisinha, tá? Corri como nunca na vida. Cheguei suada, descabelada, com a maquiagem toda borrada. Minhas colegas ficaram assustadas, mas não tive tempo de explicar. A cerimônia já estava começando. Sentei no meu lugar com o coração aos pulos. Quando chamaram meu nome, subi ao palco com as pernas bambas. Recebi o diploma, fiz o juramento, mas minha cabeça e meu coração estavam naquele quarto de hospital. Assim que acabou a cerimônia principal, meu celular tocou. Era do hospital. Célia, é a doutora Márcia. Sua mãe acordou e está perguntando por você. Mas ela piorou. Acho melhor você vir logo. Nem esperei a festa. Pedi para uma colega me dar carona e voltei correndo pro hospital, ainda de beca e tudo. Quando entrei na UTI, minha mãe estava lá, cheia de tubos e aparelhos. Mãe, chamei baixinho, me aproximando da cama. Ela abriu os olhos devagar. Um sorrisinho fraco apareceu nos lábios dela quando me viu de beca. Você? Foi, ela perguntou com dificuldade. Fui, mãe. Eu me formei. Mostrei o diploma para ela. A senhora tinha razão. Foi lindo. Ela tentou levantar a mão e eu a segurei com cuidado. Estou orgulhosa. Mãe, a senhora vai ficar boa, tá? Vai poder me ver trabalhando, cuidando dos pacientes. Vai poder contar para as amigas da igreja que a filha é enfermeira. Mas ela balançou a cabeça de leve. Filha, acho que não. Não fala isso, mãe. Célia, diga a Ritinha que amo ela. A senhora vai dizer pessoalmente. Vamos chamar a Ritinha aqui. Nesse momento, os monitores começaram a apitar. A pressão dela estava caindo. A doutora Márcia e a equipe entraram correndo no quarto. Célia, espere lá fora, por favor, pediu a doutora. Não, eu sou a enfermeira agora. Deixa eu ajudar. Célia, por favor. Fui empurrada para fora do quarto enquanto eles tentavam estabilizar minha mãe. Fiquei ali, grudada no vidro, vendo eles aplicarem medicação, massagem cardíaca. 15 minutos depois, a doutora Márcia saiu. Não precisei ouvir as palavras. O olhar dela já dizia tudo. Sinto muito, Célia. Não, não pode ser. Ela já estava sem respirar há alguns minutos quando você chegou. Deixamos você entrar porque... Bem, todos esperamos você chegar da sua formatura. Entrei no quarto em estado de choque. Minha mãe parecia estar dormindo. Toquei o rosto dela ainda quente. Mãe, cheguei. Não houve resposta, claro. Mas juro por Deus que vi um último sorrisinho no canto da boca dela. Como se ela tivesse esperado só aquele momento me ver formada para poder descansar. O mais doido foi quando tirei o diploma da pasta para mostrar para ela. Mesmo ela já tendo partido, um papelzinho caiu de dentro. Era um bilhetinho com a letra da minha mãe. Querida Célia, coloquei esse bilhete no seu diploma porque sei que você vai querer me mostrar logo que receber. Estou tão orgulhosa que meu coração mal cabe no peito. Você realizou não só o seu sonho, mas o sonho da sua avó Lourdes também. Lembra da promessa que você fez a ela? Pois saiba que você já a cumpriu muitas vezes. Cada vez que você cuidou de mim com tanto amor,
Você já era enfermeira no que importa, no coração. Te amo, minha estrelinha, mamãe. Ah, minha Nossa Senhora! Abracei aquele papel contra o peito e chorei como nunca. Era como se ela tivesse sabido, como se tivesse despedido do jeito dela. O jovem médico que estava ali vendo a cena se aproximou. Ela estava muito orgulhosa de você. Antes de ter a crise mais forte, ela mostrava sua foto para todo mundo que entrava, dizendo que a filha ia se formar enfermeira hoje. Naquele mesmo dia, prometi a mim mesma que seria a melhor enfermeira do mundo. Não pelos diplomas ou pelo salário, mas por elas. Pela minha avó, que despertou minha vocação, e pela minha mãe, que sacrificou tudo para que eu pudesse realizá-la. Meninas, vocês já tiveram que se despedir de alguém que amavam muito? Como foi? Ai, minhas queridas amigas. Depois que perdi minha mãe, confesso que fiquei meio perdida por um tempo. Sabe quando parece que tiraram o chão debaixo de seus pés? Foi assim. Mas o trabalho me salvou. Juro por Nossa Senhora. Comecei a trabalhar no Hospital Santa Cruz logo depois da formatura. Hospital público, vocês sabem como é, né? Faltava tudo. Material, remédio, gente, mas sobrava amor e vontade de ajudar. E foi lá que eu comecei a entender que a enfermagem não é só dar remédio na hora certa e trocar curativo. É muito mais. Tinha um paciente, o seu Joaquim. Misericórdia. Que homem difícil. 70 e poucos anos, internado com pneumonia e se recusava a comer qualquer coisa que o hospital servia. Tava definhando na nossa frente. Um dia, entrei no quarto e ele estava olhando pela janela com um olhar tão triste que partiu meu coração. Seu Joaquim, o senhor precisa comer para ficar forte e poder ir para casa. Não quero essa comida de hospital. Parece papelão molhado. Ele resmungou. Sentei na beirada da cama dele. Me conta uma coisa, seu Joaquim. O que o senhor gostava de comer quando era criança? Os olhos dele brilharam na hora. Ah, minha filha, minha mãe fazia um angu com linguiça e couve que era coisa de outro mundo. E desde que o senhor está aqui, ninguém da família trouxe comida de casa. Ele baixou os olhos. Não tenho família, minha filha. Minha esposa se foi faz 5 anos. Os filhos moram longe. Ah, meu Deus do céu! Senti um aperto tão grande. No outro dia cheguei no hospital com uma marmitinha. Trouxe uma coisinha pro senhor experimentar. O que é isso, menina? Angu com linguiça e couve. Não deve estar igual ao da sua mãe, mas fiz com carinho. Gente, vocês precisavam ver. Os olhos daquele homem se encheram de lágrimas. Ele comeu tudo. Tudo. E ainda lambeu a colher. Dali em diante, comecei a levar comidinhas diferentes para ele. Em 2 semanas ele já estava com outra cor, outra disposição. Saiu do hospital me chamando de filha. E tinha Dona Cleusa, uma senhora de quase 90 anos, com câncer terminal. Uma elegância só, mesmo doente. O cabelo sempre arrumadinho, as unhas feitas. Mesmo acamada, ela mantinha a dignidade. Um dia entrei no quarto, ela estava chorando baixinho. O que foi, Dona Cleusa? Ah, minha filha, é bobagem de velha. Conta pra mim. É que minha filha veio me visitar hoje e eu tô com esse cabelo horrível. Sempre fui tão vaidosa. Não quero que ela me veja assim. Sabe o que eu fiz? Peguei meu horário de almoço, fui até a farmácia, comprei shampoo a seco, escova, grampos. Voltei e dei um jeito no cabelo dela ali mesmo na cama. Fiz até um coquezinho com franjinha, do jeito que ela gostava. Quando terminei e mostrei o espelhinho para ela, Dona Cleusa segurou minha mão e disse: Sabe, minha filha, minha mãe penteava meu cabelo assim quando eu era menina. Sempre me senti amada quando ela fazia isso. E sabem o que ela me pediu depois? Você pode pentear meu cabelo uma última vez amanhã? Acho que não vou durar muito mais. Nossa Senhora Aparecida! Como negar um pedido desses? No dia seguinte, penteei o cabelo dela bem cedinho. Ela parecia uma rainha, toda perfumada e arrumada. Faleceu naquela mesma noite com dignidade,
do jeito que viveu a vida toda. Ah, e tinha o seu Geraldo. Esse era um caso à parte. Bravo como um touro. Ninguém conseguia tirar mais que 2 palavras dele. Sim e não, e olhe lá. Os outros enfermeiros tinham até medo de entrar no quarto. Um dia, enquanto eu trocava o soro dele, vi um livrinho escondido debaixo do travesseiro. Puxei uma ponta, curioso. Não mexe nisso, ele quase gritou. Desculpe, seu Geraldo. Não queria ser intrometida. São só umas bobagens que eu escrevo, ele murmurou constrangido. O senhor escreve? Que legal, posso ler? Depois de muita insistência, ele deixou. Gente do céu, eram poemas. Poemas lindos sobre a lua, sobre o mar, sobre o amor. Quem diria que aquele homem durão escondia um poeta sensível? Nos últimos dias de vida dele, quando já estava muito fraco para segurar a caneta, ele me pediu: anota um último poema para mim. E ali, entre tubos de oxigênio e monitores cardíacos, ele me ditou o poema mais lindo sobre a vida e a morte. Emocionante demais. Quando ele partiu, entreguei o poema para a família. O filho, um homem sério de terno e gravata, chorou como criança. Nunca soube que meu pai escrevia assim. E tinha a Mariana, mãe de primeira viagem, com 28 anos e um câncer agressivo. O filho dela, o Pedrinho, ia se formar no primário e era tudo que ela falava. Queria tanto ver meu filho receber o diplominha dele, mas ela estava fraca demais para sair do hospital. Falei com a assistente social, com o médico, com o diretor da escola. Ninguém dava um jeito. Sabe de uma coisa? Pensei comigo mesma. Vou dar um jeito eu mesma. E não é que consegui? Conversei com a professora e eles fizeram uma cerimônia especial, só pro Pedrinho, um dia antes da oficial. Consegui uma ambulância, convenci o médico a liberar por 2 horas, arrumei a Mariana toda bonita. Quando aquele menininho de 7 anos recebeu o diplominha olhando para a mãe na primeira fila, não tinha um olho seco naquela sala. Mariana faleceu uma semana depois, mas com o coração em paz por ter realizado esse último desejo. É isso, minhas queridas. A enfermagem me ensinou que os milagres existem, sim. Mas não são aqueles grandiosos que a gente espera. São pequenos, diários, feitos com as mãos e com o coração. Um penteado, uma comida caseira, ouvir um poema, realizar um último desejo. Pequenos gestos que fazem toda a diferença quando a vida está por um fio. Depois da partida da Ritinha, fiquei um tempinho pensando sobre tudo que tinha acontecido. Sabe quando a gente fica revirando os momentos na cabeça, tentando encontrar algum sentido? Foi assim comigo, minhas queridas amigas. Aquela despedida da minha irmã me fez pensar muito sobre o que acontece naquele momento entre a vida e a morte. Vocês já ouviram falar do túnel de luz? Pois eu acredito nisso com toda a força do meu coração. Imagino a Ritinha entrando nesse túnel, sendo recebida pela mamãe, pela vovó Lourdes, pelo papai, e então, de repente, ela escuta minha voz chamando por ela e decide voltar só para se despedir. Que amor tão grande, não é mesmo? Misericórdia, até me arrepio de pensar. Em todos esses anos como enfermeira, já presenciei tantas partidas, cada uma diferente, cada uma com sua lição. E foi através delas que aprendi as maiores verdades sobre a vida. Lembro do seu Augusto, um senhor de quase 90 anos. Nos últimos dias, ele começou a ter conversas profundas comigo durante as madrugadas, quando o hospital ficava mais silencioso. Dona Célia, ele me disse uma vez, sabe o que eu me arrependo? Não de ter trabalhado demais. Me arrependo de não ter beijado mais minha esposa, de não ter pescado mais com meu filho, de não ter dançado mais nas festas. Minha Nossa Senhora! Como essas palavras ficaram gravadas em mim. No dia seguinte, saí do plantão e fui direto visitar minha filha, só para dar um abraço nela e nos meus netinhos. E teve a dona Margarida, uma senhora tão elegante, daquelas que nunca saía de casa sem o batom vermelho e o colar de pérolas. Na véspera de partir, ela me chamou bem pertinho e confessou: nunca disse ao meu filho que o amava. Achava que ele sabia. Será que sabia mesmo? Chorei junto com ela naquele dia.
E na semana seguinte, quando ela já tinha partido, o filho dela veio buscar os pertences e eu contei sobre essa preocupação dela. O rapaz, um homem já de meia idade, desabou no corredor do hospital. Eu também nunca disse a ela. Ah, meu Deus do céu! Como somos bobos, não é? Guardamos os eu te amo, como se fossem moedas raras, quando devíamos espalhá-los como se fossem sementes ao vento. Cada despedida que presenciei me ensinou a viver com mais intensidade, a não deixar para amanhã o abraço que posso dar hoje, a dizer as palavras de amor que estão engasgadas, a fazer as pazes com quem me magoou. Uma vez, uma paciente jovem com câncer terminal me perguntou se eu tinha medo da morte. Fiquei pensando um tempão antes de responder. Medo da morte em si, não tenho, respondi finalmente. Tenho medo de chegar lá e perceber que não vivi de verdade. Que passei pela vida só cumprindo obrigações, sem sentir o gosto doce dos momentos. Ela sorriu e disse algo que nunca esqueci. Então você já entendeu tudo. E é isso, minhas amigas. A maior lição que a morte me ensinou é sobre como viver. Viver intensamente, amar abertamente, perdoar rapidamente. Porque no final, quando estamos deitados naquela cama de hospital, com a respiração fraca e o coração cansado, não vamos pensar no dinheiro que ganhamos, nas coisas que compramos, nas brigas que vencemos. Vamos pensar nas mãos que seguramos, nos beijos que demos, nas risadas que compartilhamos. Vamos pensar nos olhares de amor, nos abraços apertados, nos cafés da tarde em família. A morte é a melhor professora que temos sobre a arte de viver. E eu que dancei tantas vezes com ela nos corredores dos hospitais, aprendi cada passo dessa dança. Bom, minhas queridas amigas, chegamos ao final dessa conversa. Quem diria que eu, Célia, uma simples mulher de 74 anos, ex-enfermeira de um hospital público, estaria aqui contando minhas histórias para vocês. A vida é mesmo cheia de surpresas. Todas essas experiências que compartilhei hoje transformaram completamente minha maneira de amar as pessoas ao meu redor. Antes eu achava que amar era proteger, era fazer pelo outro. Depois de tantos anos cuidando de gente, entendi que amar é muitas vezes só estar presente. Só segurar a mão. Só escutar. Misericórdia, como é poderoso um simples toque de mão. Lembram da história do seu Juvenal, aquele senhor rabugento que amolecia quando segurava a minha mão? Pois é. Às vezes tudo que uma pessoa precisa é sentir que não está sozinha. E o olhar, gente, um olhar sincero, olho no olho, sem pressa. Nossa Senhora, como isso é raro hoje em dia. Todo mundo correndo, olhando para o celular, respondendo mensagens. Quando a gente olha de verdade para uma pessoa, é como se dissesse: você importa. Você existe. Eu te vejo. Sabe o que descobri depois que comecei a contar minhas histórias aqui no canal? Que elas ajudam outras mulheres a processarem suas próprias perdas e medos. Recebo tantas mensagens lindas. Muitas de vocês me contam que choraram com a história da minha mãe, ou que riram com as travessuras da Ritinha, ou que se inspiraram na minha persistência. Teve uma senhora, a dona Ivone, que me escreveu dizendo que estava com a mãe doente e não sabia como lidar com isso. Depois de assistir meus vídeos, ela conseguiu ter coragem para estar presente nos momentos difíceis. Me mandou uma foto das duas, mãe e filha, de mãos dadas no hospital. Ah, meu Deus do céu! Isso não tem preço. Outra moça, bem jovem ainda, me contou que decidiu estudar enfermagem depois de me ouvir falar sobre como essa profissão transforma a gente por dentro. Imagina só! Eu já nessa idade inspirando o futuro. É por isso que acredito tanto no poder das histórias, minhas amigas. Elas são pontes que conectam corações. Quando conto sobre a Dona Cleusa pedindo para pentear o cabelo uma última vez, não estou só falando de uma paciente, estou falando sobre dignidade. Quando lembro do Pedrinho e sua promessa, estou falando de compromisso, de honra. Nossas histórias são maiores que nós mesmos. Elas continuam ecoando mesmo quando já não estamos aqui para contá-las. E é por isso que quero convidar vocês, minhas queridas,
a compartilharem também suas experiências. Nos comentários desse vídeo, contem para mim. Qual foi sua maior lição de amor? Qual foi sua despedida mais difícil? O que você diria hoje para alguém que já partiu? Vamos criar essa rede de acolhimento, de troca, de cura. Porque no fim das contas, todos nós estamos nessa jornada juntos, não é mesmo? Todos nós amamos, perdemos, sofremos e nos curamos. Como diz aquela música que a Ritinha adorava, a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Obrigada por me encontrarem aqui, por me ouvirem, por chorarem e rirem comigo. Na próxima semana tem mais história da vovó Célia, viu? Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Ah, minhas queridas amigas, antes de encerrar, quero compartilhar uma novidade com vocês. Acabei de lançar meu primeiro e-book, Sabedoria no Prato, Receitas da Vó Célia. São aquelas comidinhas gostosas que fortalecem a saúde de nós, mulheres maduras. Tem receita de chá que ajuda nas dores, sopa que fortalece os ossos e até aquele bolo gostoso que não prejudica quem tem diabetes. E tem mais. Cada e-book vem com um miminho surpresa que preparei com muito carinho para vocês. Misericórdia, como estou animada para compartilhar isso. Para conhecer, é só clicar no link que está lá no primeiro comentário fixado deste vídeo. Vamos cuidar da saúde com sabor, minhas amigas? Um abraço carinhoso da vovó Célia.